Olá, tenha um excelente e abençoado dia. Este sábado, um sábado maravilhoso que Deus preparou para mim e para você, para vivermos intensamente debaixo da sua orientação, debaixo da sua bênção, debaixo do seu carinho, debaixo do seu amor e aprendendo princípios que são leis universais. Eu falava sobre princípio no episódio passado e eu me lembrei de uma analogia muito simples, quando eu falava que princípios são como leis. Por exemplo, a lei da gravidade, ela funciona em qualquer lugar do planeta Terra, quer você creia, quer você não creia. Os princípios são assim. Não é porque você não crê ou não conhece que eles deixam de funcionar. Pelo contrário, eles funcionam independentemente de você conhecê-los ou de você crer neles. Ninguém que não saiba ou desconheça ou não creia na lei da gravidade, por exemplo, se a quebrar, deixará de sofrer as consequências da quebra desse princípio. Portanto, princípios bíblicos são assim. Ela é feita para todos os homens. Aqueles que conhecem e creem e aqueles que não conhecem e não creem, da mesma forma, são beneficiados ou são prejudicados quando não atendem, não observam, não obedecem aos princípios. Portanto, fica essa dica para você. Princípios da palavra, os princípios de Deus são como a lei da gravidade. E aqui Deus estabeleceu através de Moisés uma dica muito importante de como você pode multiplicar a bênção que você recebeu. E aqui em Deuteronômio capítulo 6, há um texto que fala claramente disto, que diz assim, Deuteronômio 6, de 10 a 25, diz assim o texto: no futuro, os seus filhos perguntarão, por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu esses mandamentos e essas leis? Os filhos vão crescer, vão perguntar, mas por que aconteceu isso? Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que ser ensinado isso? E aí Deus respondeu e Moisés registrou o seguinte: aí vocês responderão, quando perguntarem, por que é que nós devemos guardar os mandamentos e as leis? E aí vocês responderão, nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que o Senhor Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados, falando de Abraão, Isaque e Jacó, né? Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isto, Ele nos guardará de todo o mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas essas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Então, quando os seus filhos, os filhos do povo de Deus, perguntavam por que temos que observar a lei? Por que vocês ficam me ensinando? Os pais, era a responsabilidade dos pais, principalmente do pai, porque cabe ao pai, o homem da casa, o chefe da família, o sacerdote do lar, cabe a ele a responsabilidade de firmar identidade e propósito nos seus filhos, ou identidade e destino. A mãe coopera com isso, porque a mãe acaba passando mais tempo em casa, mas a responsabilidade principal é do pai. E Deus está orientando o seguinte, olha, quando seus filhos perguntarem, aproveitem a oportunidade. Ou seja, aproveitem todas as oportunidades para cumprir lá o Deuteronômio 6,6, para inculcar na mente deles a palavra e os princípios de Deus. Como fazer isso? Contando a história. Você já reparou que as crianças amam ouvir uma história? E muitas vezes nós perdemos oportunidades tremendas de inculcar,
de semear, de imprimir na mente, no coração deles, histórias bíblicas ou a nossa própria história, porque às vezes estamos agitados, apressados com alguma coisa. É por isso que o Salmo 105, que é um salmo que resume, Salmo 105, 106, é o resumo da história do povo de Israel no Egito, né? O Salmo 105, 2 tem um versículo tremendo aqui que diz assim, Salmo 105, 1 e 2, eu vou ler para você, para que você possa me acompanhar aqui na descoberta desse princípio de como é que você pode multiplicar a bênção sobre os seus filhos. Salmo 105, 1 e 2 diz: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. E o verso 5 diz: Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vós descendentes de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Então não está de ficar lendo todo o salmo aqui, mas eu vou deixar para você fazer isto. Mas eu quero destacar para você o verso 2: Cantai-lhe salmos e narrai todas as suas maravilhas. Essa palavra narrar significa propor, meditar, confidenciar, falar, ponderar, meditar sobre algo, estudar, conversar, externar suas ideias, narrar, fazer narrativas. Então, uma das maneiras que o povo de Deus fazia para multiplicar a bênção e perpetuar a bênção sobre os seus descendentes era contar as histórias de Deus, as experiências que eles tinham com Deus, narrando isto. Era muito comum os pais, antes dos seus filhos deitarem para dormirem, eles contarem histórias para os seus filhos. Eu fiz muito isso na infância com os meus filhos, aprendi isso na comunidade que eu faço parte, que essa era a responsabilidade minha. E quando eu chegava em casa do trabalho, eu assumia meu papel de brincar com meus filhos, de sair com eles, de ajudá-los a fazer lição e tal. Tudo isso para gastar tempo com eles. E na hora deles dormirem, era eu o responsável por contar histórias. Infelizmente, na nossa cultura, há outra coisa. As mães do povo de Deus, além de contar histórias, elas cantavam histórias, cantavam salmos. Elas punham as crianças no colo e cantavam a palavra de Deus. Você imagine o que isto resulta na vida de uma pessoa. Enquanto que na nossa cultura, nós aprendemos a cantar: atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. É isso que nossa cultura brasileira ensinou, né? Outro que eu lembrei hoje de manhã dorme nenê, que a cuca vem pegar. Se não, a cuca vem pegar. Você vai infundindo medo no coração da criança. Olha que absurdo. Quer dizer, a gente vai fazendo algumas coisas, isso que me chama a atenção nessa questão de educação, de passagem de princípio, passagem de herança. A gente vai fazendo algumas coisas que não tem o menor sentido, mas por tradição a gente vai fazendo. Enquanto que o povo de Deus, porque foi instruído por Deus, fazia as coisas intencionalmente. Então as mães cantavam salmos, porque, não sei se você sabe, mas a maneira como o povo de Deus passou a palavra para os seus filhos era cantando a palavra, fazendo salmos. Por isso que os salmos foram feitos, para facilitar, eram musicados, né? Então era mais fácil de memorizar. Então as mães cantavam para a criança antes dela dormir, cantavam ao acordar. Havia estava lendo sobre a história deles, eles decoravam o quarto com poucas coisas coloridas para transmitir um sentido de paz para os seus filhos.
quando davam, como já falei, né? Quando iam dar nomes aos seus filhos, buscavam a direção de Deus, ou então iam na história. Outra dica também que eles faziam, ou iam na história e descobriam na história deles, dos seus antepassados, nomes de pessoas que tinham sido grande influência e de grande inspiração moral, de integridade, de sabedoria, e então eles colocavam o nome, repetiam o nome nos seus filhos. Hoje algumas culturas ainda fazem isso, né? Mas é uma maneira deles honrarem os seus antigos, os seus antepassados e principalmente as pessoas que tinham um nome honrado e uma integridade. Então fica a dica para você aí. Quer saber como multiplicar a bênção sobre os seus filhos? Narre, conte, seja um narrador, seja um ensinador, um mestre para ele, contando das maravilhas que Deus fez. Cada situação seja uma oportunidade para você contar o que Deus fez. Não precisa ser só das escrituras, você pode contar, porque aqui eles estavam contando a história deles. Você pode contar, ir criando as suas histórias e compartilhando com seus filhos as histórias dos livramentos, dos milagres, como você conheceu a Deus, como você conheceu a mãe deles, como você conheceu o pai deles, contando coisas que edificam. Assim você vai perpetuando a bênção e vai multiplicando a bênção que você recebeu. Então pense sobre isto, reflita sobre isto e vamos formar filhos que serão vencedores, vitoriosos e não fazendo as coisas sem critérios, sem observar, como já disse no início, os princípios da palavra de Deus, que são princípios eternos. Pai Celestial, ajuda-nos nisto, ajuda-nos a edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo, sobre a palavra, sobre os ensinamentos, sobre a Tua lei, para que quando eles crescerem, eles não se desviem dos Teus caminhos, que eles não percam, Pai, o foco de quem Tu és e daquilo que Tu tens feito. Em nome de Jesus, eu oro pelos pais, abençoo os pais nesse dia, que eles tenham força, sabedoria, graça, ousadia, firmeza para ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, porque diz a Tua palavra, até quando crescer, jamais se desviarão deles. Eu sou Osmar José Dias, esse é o podcast Bênção da Manhã, para encorajar você, para edificar você, para consolar você, instruir você, a fim de que você instrua outros. Se tem sido bênção para você, espalhe para outros, faça um excelente e abençoado dia, faça um excelente e abençoado ano e até amanhã.